Os horários tem no nosso mural aí na entrada e tem também no site. Quem quiser passar no plantão é só chegar meia hora antes do horário da palestra. E o passe à distância somente com cartão. Então, quem tiver uma pessoa para receber passe à distância tem que passar no plantão também. Às sextas-feiras, a gente tem grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Eu gostaria de agradecer a todos que colaboram com as nossas cestas básicas para as 80 famílias assistidas. E quem puder ajudar com alimentos não perecíveis, nós agradecemos. Para este mês, a gente continua precisando de leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. A gente vai ter a viagem para Sacramento, Araxá, de 21 a 23 de abril do ano que vem. O valor é R$ 750, em 5 parcelas de 150. E já está a primeira parcela já agora para dezembro. Nesse passeio está incluso o transporte em ônibus de luxo, hospedagem e refeições. Aí, os passeios que teremos é a chácara da tia Eigorina, em Sacramento, a fonte da Dona Beija no Barreiro, o Grande Hotel também lá no Barreiro, a Casa do Caminho do Tadeu, em Araxá, a Gruta dos Palhares e o Colégio Allan Kardec, em Sacramento. Essa viagem, além de ser legal para vocês conhecerem um pouco, passearem, também é para levantar fundos para casa para ajudar também. Tá bom? Isso. E agora vamos cerrando os nossos olhos, nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações. Vamos nos ligando ao Pai, entrando em sintonia, para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. E a palestra de hoje é com Akio, Vidas Sucessivas. Bem-vindo, Akio. Olá, mais uma vez, muito boa noite a todos, aos nossos amigos internautas também, nosso boa noite, nossa saudação. E é sempre uma alegria, uma felicidade a gente estar aqui para conversar um pouquinho mais sobre a nossa querida doutrina, sobre os ensinamentos de Jesus. E o texto de hoje, como a Luciana falou, é tirado do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico, ditado pelo querido Espírito Emmanuel. E o título é de Vidas Sucessivas. Eu estava comentando há poucos instantes com o Vladimir e com o Caetano, que o Emmanuel sempre começa o texto dele com uma citação do Evangelho. E nesse caso ele começa com uma citação do Evangelho de João, no capítulo 3. E aí alguma coisa me levou a pesquisar um pouquinho mais sobre esse texto do João. E eu fui lá e busquei. E realmente eu estava comentando com eles como Jesus escrevia coisas lindas. Né? Normalmente a gente lê só uma frase do Evangelho, a gente não vai a fundo, mas coisas lindas. E aí ele fala aqui, né, que havia entre os fariseus um homem chamado, João relatando, né, o que Jesus falava, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. E uma noite ele foi lá falar com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes se não for com ele. Aí Jesus responde ao Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso, lembrando que o nosso tema é vidas sucessivas. Então Jesus falando aqui, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele perguntando, inquirindo Jesus, né? Jesus respondeu serenamente: na verdade te digo, Nicodemos,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus falando outra vez sobre vidas sucessivas. Aí ele termina com uma frase linda aqui, Jesus falando, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabem de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É lindo, né? Jesus falando isso. Então, Emmanuel, no texto dele, não escreveu tudo isso, mas eu aqui trouxe, porque eu achei uma coisa tão linda, tão profunda e tão sábia, né? Falando sobre vidas sucessivas. Por quê? Para a gente compreender os nossos ensinamentos na doutrina espírita, a gente precisa compreender e acreditar em vários princípios. E existem cinco princípios considerados básicos que a gente tem que ter conhecimento e uma fé cega nesses princípios, como espíritas, né? Primeiro, existência de Deus. Vamos supor que eu não acreditasse em Deus. Né? Eu sou materialista, não acredito, sou pelo método científico, e acredito que toda a lógica do nosso conhecimento segue aquele critério de busca do conhecimento do homem. Primeiro, lá na época das cavernas, começou com o quê? Com o instinto de preservação. Fome, frio, abrigo, é tudo instintivo. Depois, evolui um pouquinho, ele começa a usar seus 5 sentidos. Né? Visão, audição, tato, olfato, paladar, ele começa a reconhecer os animais pelo som, ele começa a verificar, olhar para os fenômenos da natureza. Então ele começa a olhar um pouquinho mais, pouquinha coisa, cientificamente usando os 5 sentidos. Mais tarde, o homem evolui, começa a estudar tanto o que ele já via instintivamente, mais o que ele usa nos 5 sentidos. E começa a fazer alguns estudos para entender isso. Por que que a água, quando é congelada, vira gelo e é fria? Né? Por que que as pedras são ásperas, não lisas? E aí ele vai evoluindo, buscando esses porquês, e chega depois até a estrutura molecular das matérias, das substâncias, os átomos, as moléculas, aí vem os nêutrons, os prótons e tudo mais, e que a gente conhece hoje até partículas menores. E aí os cientistas vão buscando essas respostas, a gente sabe disso. Eles vão buscando. Porém, chega uma etapa aonde, por exemplo, se a gente fala em divisão da matéria, não se consegue chegar, mas nós, com os nossos recursos, chegamos a uma partícula menor e para ali. E sempre fica aquela pergunta, quem é que criou aquela partícula? A gente pode até entender cientificamente como é que as matérias se formam através das moléculas, sim, mas a molécula é formada de partículas cada vez menores. Mas quem criou aquela primeira partícula pequenininha? Quando o cientista chega nessa frase, nessa pergunta, e nós também chegamos a isso, é o primeiro contato que a gente tem com alguma coisa superior. Porque aí a ciência não consegue mais adiante explicar aquilo. É por isso que os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes cientistas, muitos deles se tornaram religiosos, muitos se tornaram espíritas, ou espiritualistas no mínimo. Sócrates, por exemplo. O inventor da lâmpada, Thomas Alva Edison. Arthur Conan Doyle, grande filósofo, escritor, ele escreveu, para quem não conhece, toda a coleção dos livros de Sherlock Holmes. Foi um grande estudioso, inclusive ele escreveu um livro sobre a história do espiritismo. Então chega uma época que essas pessoas são tão ilustradas, tão inteligentes, que chega uma hora e fala, puxa, até aqui eu posso chegar, daqui em diante é alguma coisa superior. Esse é o primeiro contato com a espiritualidade, com Deus ou alguma força superior. Para nós, espíritas, é Deus. E na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores,
que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, como é Deus, para que é Deus. Ele pergunta que é Deus. Espíritos superiores respondem para Kardec bem objetivamente. Deus é a inteligência suprema, Criador primário de tudo, de todos. Essa é a resposta dos espíritos superiores, bem objetiva. Por quê? Interessa para nós saber como é Deus. O que é Deus? Isso para nós não vai trazer nada de positivo ou de enriquecedor. Porém, que é Deus? Isso é importante. Para a gente ter essa essência de entendimento. E nós vamos ter esse entendimento pelas suas obras, e não pelas definições acadêmicas. Obras, vocês podem falar, que obras aqui? Olha o pôr do sol. Quem é que consegue pintar um pôr do sol como Deus faz? Uma flor. Nós criamos flores, né? As mulheres sabem quem mexer com artesanato, faz flores de papel, de pano, de plástico, de tudo quanto é material. Alguém consegue fazer uma rosa igual àquela que nasce no jardim, que desabrocha? Quem é que consegue, mesmo com toda a nossa tecnologia de computadores, informática e tudo mais, criar um pássaro tão perfeito quanto um beija-flor? E quem é que pode criar isso? Deus. Nós chamamos de Deus. E aí fica claro e patente a existência de Deus. Esse é o primeiro princípio básico que a gente tem que ter, né? A existência de Deus. O segundo, a existência e a imortalidade do espírito. Saber que nós somos corpo, mas especialmente nós somos alma. Alma, para quem não sabe a diferença, alma é quando o espírito está encarnado. É só uma forma de definir. Espírito é quando está desencarnado. Mas saber que nós somos uma essência. Por quê? Esse corpite que nós temos aqui hoje, uma hora vai nos abandonar, não é verdade? Não tem um aqui, eu brinco aqui sempre nas palestras, que todo mundo aqui tem uma passagem de ida e de volta. A de ida nós já gastamos. A de volta está no meu bolso, está na bolsa da Luciana, está com todo mundo aqui. É aquela quando nós vamos voltar para o nosso plano original, que é o nosso plano espiritual. Então, a existência do espírito também fica comprovada. Gente, cada um desses temas aqui daria várias palestras. A gente está passando assim só para dar uma pincelada rápida, né? Comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. Começou lá nas experiências do Kardec, com os irmãos Fox, nas comunicações inteligentes, dos toques, dos ruídos, né? E hoje, comprovada pela atividade dos médiuns. Médiuns curadores, médiuns psicógrafos, médiuns psicofônicos, médiuns de materialização e muitos outros. Quarto princípio, pluralidade dos mundos habitados. Falar, aqui, como é que a gente sabe que tem vida nos outros planetas? Os cientistas não conseguem ver, nem com os maiores, telescópios. Né? Eles não veem nada, nem Marte, mandaram lá sonda, não conseguem ver vida. Mas aí fica uma pergunta que responde isso. Será que Deus seria tão brincalhão, Deus teria tão pouca coisa para fazer nas suas atividades, que ia criar esse sistema estelar que nós temos, do qual a Terra é um grãozinho de areia. O sistema solar do Sol é um pedacinho minúsculo de todo o sistema solar. Para que tudo isso foi criado? Não é para a gente ficar olhando para cima, vendo a lua em uma noite estrelada, com certeza. O Pai teve seus motivos para construir todos esses mundos. E os espíritos respondem lá para Kardec da existência desses mundos. Aí tem um capítulo à parte, que tem a classificação dos mundos, classificação dos espíritos e tudo mais. A Terra, hoje, planeta de expiações e provas. E, por último, nós chegamos ao quinto princípio, que é aquele que o Emmanuel trata aqui, que é a pluralidade das nossas existências, lei das reencarnações sucessivas, vidas sucessivas. E na questão 166,
Kardec pergunta aos espíritos: como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? Os espíritos respondem objetivamente: submetendo-se à prova de uma nova existência. E o resultado na crença desses 5 princípios, pessoal, dá essa crença que a gente pode, se cada um quiser, a fé espírita, a fé na doutrina espírita. E esses princípios, quando estudados e entendidos, vão nos dar a resposta para aquelas perguntas cruciais que nós temos. De onde viemos? Para quê e principalmente por que e principalmente para que nós estamos aqui nesse instante encarnados? E para onde nós vamos? Quem é que uma vez não parou para pensar nisso? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Esses princípios básicos da doutrina trazem essa resposta. E as reencarnações sucessivas principalmente respondem para que nós estamos aqui, de uma forma muito sucinta, gente. É para aprender e para evoluir. Os espíritos superiores respondem: olha, vocês estão aí num planeta de expiações e provas, encarnados para aprender, evoluir. Evoluir como? Aplicando o que a gente aprende. Tendo a coerência do que nós aprendemos e o que nós fazemos. Tudo baseado no quê? Nas 3 revelações. Primeiro Moisés, 10 mandamentos. Depois Jesus, com seus evangelhos, e depois Kardec com a codificação da doutrina espírita. Agora, e se a gente imaginar a nossa vida não acreditando nas reencarnações sucessivas? Claro, eu não acredito. E aí, como é que a gente vai explicar aquilo que a gente considera injustiça? Por exemplo, por que uma pessoa nasce cega? Por que uma pessoa nasce com deficiência mental? Por que uma pessoa que tem um caráter muito fraco é rica e poderosa? Por que uma pessoa que é trabalhadora, lutadora, brava, uma pessoa de muita moral, é pobre e passa por tantas dificuldades? O que responde isso para nós são as vidas sucessivas, as reencarnações. Porque senão, a gente estaria chamando o nosso Pai, Deus, de injusto. E isso ele não é nunca. Na questão 167, Kardec pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? Resposta dos espíritos: expiação, prova, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Tudo isso que nós acabamos de falar. Logicamente, alguns espíritos superiores não vieram só em expiação e prova, mas vieram também em missões. Diferença entre expiação e prova, gente, é o seguinte: prova é uma coisa que a gente, antes de encarnar aqui, nós escolhemos junto com os espíritos superiores. Expiação, quando a gente não tem escolha, alguma coisa que é imposta pelo Pai com um aprendizado que a gente tem que passar. Essa é a diferença básica. Compulsória, exatamente. E no texto, Emmanuel fala: a reencarnação é uma lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos da reencarnação, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Isso ajuda muito a gente. Nós hoje, quando fomos fazer um trabalho de voluntariado lá no Cotique, no orfanato, que tem um convênio com a nossa casa, a gente olha aquelas crianças com hidrocefalia, com paralisia cerebral, com problemas intestinais, respiratórios, respirando com sondas ou se alimentando com sonda. A gente vai, quem estudou a doutrina espírita, entende, não sente dó, sente amor. E dá as boas energias para esses espíritos que vieram resgatar, muitas vezes escolheram essa prova para vir resgatar e evoluir.
Agora, quem não entende, o que vai acontecer? Vai dizer, nossa, olha, por que Deus cria seres desse jeito? Que injustiça. O que ele fez? É uma criança. Somente a lei das reencarnações sucessivas é que dá esse embasamento para a gente poder entender isso. No livro Missionários da Luz, do Chico Xavier, do André Luiz, da FEB. Alguém já leu Missionários da Luz, do André Luiz aqui? Lá tem um capítulo lindo, né, que é a reencarnação de Sigismundo. Resumindo a história do capítulo, é o capítulo 13, em uma reencarnação precedente do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada do Adelino e do Raquel, Sigismundo, é um triângulo amoroso, Sigismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar no prostíbulo. Desencarnaram, todos eles, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio entre eles, os três. No plano espiritual, o casal Adelino e Raquel fazem o seu planejamento reencarnatório, prometendo receber Sigismundo como filho. Só que tem uma particularidade, né, gente? Para quem ainda não estuda a doutrina, todas essas reminiscências, essas lembranças, graças à bondade do Pai, não são apagadas. Pode ficar ainda na fase de infância alguma reminiscência, como o Dr. Stevenson pesquisou e algumas vezes acontece com algumas crianças. Mas nós apagamos. Porque você imagina, sem apagar já é confuso e difícil. Imagina se a gente lembrasse. Puxa, meu cunhado foi aquele que não me pagou na outra encarnação, me levou para a bancarrota. Imagina como que ia ficar. Isso de outra encarnação, hein? Seria muito mais difícil. Então, Deus, o Pai, com sua bondade, faz a gente esquecer para que a gente possa ter essa tarefa um pouquinho mais fácil. E Emmanuel fala no texto dele, ó, Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, não vê só agora. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Vocês imaginaram quantas vezes Jesus teve que encarnar, desencarnar para chegar ao nível que ele está? Nosso caminho também está aberto. Não igual a Jesus, talvez, mas temos o potencial para seguirmos o mesmo caminho. E eu falei sobre o Dr. Stevenson, sobre a reencarnação. Existem estudos bastante avançados, científicos. O psiquiatra Ian Stevenson foi a maior autoridade mundial no estudo da reencarnação com método científico, é um PhD. Ele faleceu em 1997, em 2007 ele faleceu. Ele é professor e diretor da Divisão de Estudos da Percepção da Universidade de Virgínia. Ele dedicou mais de 40 anos à pesquisa da reencarnação. Escreveu mais de 200 artigos e muitos livros. Ele tem um livro muito interessante, chama-se 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Estudos dele científico. E é uma amostragem de cerca de 600 casos que ele estudou em todo o mundo, inclusive 200 ele acompanhou pessoalmente. E em linguagem técnica, científica, essas ocorrências são designadas com o nome de memória extracerebral. Eu vou citar só rapidamente aqui um caso que ele cuidou na Índia. O Dr. Stevenson, ele foi estudar o caso de uma menina de 7 anos, chamada Preet. E por que ele foi lá? Porque na casa dessa família, o pai, o Tek Han, disse que assim que a filha começou a aprender a falar, ela falava com os irmãos assim, a Preet falava com os irmãos, olha, essa casa aqui não é minha. E vocês não são meus pais, e vocês não são meus irmãos. E ela falava para a irmã dela, você só tem uma irmã, e eu tenho 4. Disse ainda que o nome dela não era Preet, era Sheila. E falou, ó, meus pais verdadeiros são fulano e beltrano. Eles moram na cidade de Lua Madjara, uma cidade onde os pais da Preet nunca tinham estado. E a criança falava isso com muita convicção. Tanto que esse caso saiu porque os pais, preocupados, começaram a levar a menina ao médico
para ver o que estava acontecendo. Se ela estava com algum distúrbio de mental, visão, alguma coisa assim. E aí é que chega ao Dr. Stevenson, né? Os pais falam para ela, para de falar bobagens, e não deram pelota para ela. Mas depois a Preti pediu a um vizinho, que era um leiteiro que morava ali, que levasse para aquela vila de Loa Madjara. E repetiu a história dela para ele. E aí esse leiteiro tinha uma conhecida que tinha morado lá nessa cidade. E falou, você conhecia essa família tal assim? Ele falou, conhecia. Eles tinham uma filha assim, uma filha que morreu atropelada. E qual era o nome dela? Eles falaram, o nome dela era Sheila. E a história evoluiu, e os pais lá na cidade de Loa Madjara, os pais de outras encarnações da Sheila, ficaram sabendo e vieram visitar a Sheila ali. E falam que a Sheila reconheceu esses pais como os verdadeiros. E quando ela foi nessa cidade, ela reconheceu outras pessoas da época, sem nunca ter estado lá, sem nunca ter conhecido os pais atuais, desculpa, os pais antigos. Quando lhe perguntaram como tinha morrido, Preti respondeu, caí do alto e morri. Só que isso daí não batia com a história dela lá na cidade, porque essa de cair do alto e morrido, porque ela tinha sido atropelada. Aí o Dr. Stevenson foi pesquisar lá na delegacia e tudo mais, como tinha morrido essa Sheila, aí descobriu que o carro vinha em tanta velocidade que bateu na criança e arremessou a criança a mais de 3 metros de altura. Ela subiu, caiu e desencarnou. Por isso que a Sheila falava, Sheila, a Preti hoje, né, a Sheila de outra encarnação, falava que tinha caído do alto e morrido. Um outro detalhe que chamou a atenção do Dr. Stevenson é que nesse acidente do atropelamento, a Sheila tinha sido machucada muito na coxa. E a Preti, na época, tinha uma marca de nascença no mesmo local. Isso tudo estudado por um médico, psiquiatra, PhD. E lá nesse livro ele conta mais 20 casos dos 600 que ele estudou. E a gente fica muito contente porque isso vai no caminho do que fala a nossa doutrina. A nossa doutrina o que é? Ciência, filosofia e religião moral. E nesse caso da reencarnação, as coisas começam a se encaixar. Quem estiver mais interessado pode buscar mais respostas no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 4, pluralidade das existências. Agora, aí fica um outro convite muito melhor. Quem tiver interessado em estudar, quem já estudou já sabe disso, né, Beth? Nós sabemos, quem já estudou, venha se inscrever no curso do primeiro ano, né, Caetano, que vai começar agora em fevereiro, antes do carnaval. É só passar pelo plantão, é uma vez por semana, né, um dia só, 1h30 só de estudo, ali 1 hora por semana, são 3 anos de estudo. Falar, puxa, aqui 3 anos, mas se vocês pensarem, né, 1h30 por semana, o que é numa semana que a gente tem, né? E posso dizer com certeza, isso meus colegas, quem já estudou, pode comprovar, quem estudar não vai só aprender a teoria da doutrina espírita, que está lá no Pentateuco do Kardec, mas especialmente vai aprender uma nova forma de ver a vida, de sentir a vida, de poder enfrentar as vicissitudes, as dificuldades do nosso dia a dia. É uma mudança muito grande, para muito melhor. Então fica aí nosso convite, é só passar pelo plantão, peça mais orientações, mais detalhes, e com certeza quem for não vai se arrepender. Está na hora, né? Então, só para encerrar, eu sempre gosto de terminar com uma parábola, uma história, um caos, uma fábula. Mas como meu amigo Vladimir está aqui hoje, eu e ele somos fãs número 1 de fábulas. Fábulas é sempre gostoso, né? Só que depois tem a moral da história, né? Que aí pesa um pouquinho.
E eu estava pensando aqui que eu ia falar hoje sobre fábula, pedir uma orientação aos meus amigos. Então saiu uma aqui, que é de um blog de parábolas, fala-se, a fábula denomina-se O Sentido da Riqueza. Então, essa fábula conta o seguinte, que era uma vez um senhor muito rico, fazendeiro, muito poderoso. Ele tinha um filho único, filho Zequinha. E o pai dele, poderosíssimo. Terras, bens, casa, aquela casa de fazenda enorme, gado, tudo que vocês imaginarem, ele tinha. E um dia o pai de Zequinha leva ele para viajar pelo interior, e o propósito do pai de Zequinha era mostrar ao filho o valor da riqueza, né? E que existiam pessoas pobres. E aí o que ele faz? Ele leva o Zequinha para a casa de um primo, o primo pobre, que morava lá numa casa como chama? De tapé, de taipa, né? Aquela de barro, tudo muito simples, né? E vai lá, a título de dizer que vai visitar o primo e vão passar um final de semana lá. E vão, o pai e o Zequinha. Eles passam um dia, uma noite lá na casa de taipa que fala, né? Desse primo pobre. E quando retornam para a fazenda, o pai chama o Zequinha e fala, Zequinha, o que você achou da viagem, Zequinha? O Zequinha respondeu, muito bom, papai. Então o pai fala, Zequinha, você viu a diferença entre viver com a riqueza e viver na pobreza? Ah, vi sim, papai. Vi muito claro. E o que você aprendeu, Zequinha? O Zequinha olha para ele com aquele sorriso de 7 anos e fala assim, pai, eu vi que nós temos um cachorro em casa, aqui dentro. Devia ser aquele cachorro de raça que fica andando no sofá, anda tudo dentro de casa, né? E lá os nossos primos têm 4. Nós temos uma piscina aqui na frente, né, de 20 metros, no meio do jardim. Eles lá, pai, eles têm um rio enorme do lado, lá inteirinho para eles. Nós temos uma varanda aqui, muito grande, toda iluminada, toda enfeitada com lâmpadas. Eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal aqui, pai, vai até no portão da entrada da fazenda, né? Só até ali. Eles têm uma floresta inteira do lado. Quando o Zequinha acaba de responder, o pai dele fica perplexo, né, olhando para ele. Pode ser que essa seja uma das crianças daquela que o Stevenson foi estudar, viu, que tem a reminiscência de outras encarnações. Aí o pai dele estava assim, todo perplexo, né? Zequinha ainda acrescentou, obrigado, papai, por me mostrar o quanto pobres somos nós. Aí vem a moral da história, né? Tudo o que você tem depende da maneira como você olha para as coisas. Se você tem amor, amigos, família, saúde, bom humor e atitudes positivas com a vida, você tem tudo. Se você é pobre de espírito, você não tem nada. Muita paz a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa sobre o tema? Ou, se quiser contar uma fábula, também pode. Você já iniciou com uma parábola de Jesus, com a conversa de Jesus com Nicodemos, que esse é o grande problema que os nossos irmãos de outras filosofias dizem que Jesus jamais falou de reencarnação na Bíblia. E está aí essa passagem desse diálogo com Nicodemos e mais 2 ou 3 passagens. Então basta identificar, não é que ele não disse, ele disse sim, só que, né, de uma forma que não era possível aquele pessoal daquela época entender. Hoje nós já podemos, né, ver uma luz que realmente estava falando justamente de reencarnação. Tem que estudar, né? Verdade, Caetano. Por quê? A gente tem que visualizar que Jesus viveu numa época onde
todas as pessoas eram céticas, eram materialistas. Era a lei do olho por olho, dente por dente. Quem podia mais chorava menos. Já pensou se Jesus chegasse lá hoje, falasse isso que nós estamos conversando hoje aqui? Outras vidas, almas e espíritos. Nossa, ia internar ele na hora. Bom, quase internaram, né? Seria crucificado antes. Né? Jesus falou sobre isso naquela ocasião que eles cortaram. Foi aquela passagem. Falaram dos Elias e tal. Uhum. Entendeu, tá? Jesus veio tratado como coisa flor. Verdade, verdade, Landir. Eu ia falar, estava bem explícito para a mão escrita pela Uhum. É, o Elias era prova claríssima. uhum. Eles viram o João Batista na infância, ouviram o Elias na infância, o João Batista era o mesmo, eles não entenderam. Entendi. Então, isso que Jesus foi explicar para o Nicodemus, Uhum. o corpo era outro. O espírito que era o mesmo, não aquilo que entender. Eles acreditavam na ressurreição. Ressurreição diferente de reencarnação. O espírito voltava para o corpo porque ele estava Uhum. Verdade. absurdo, não podia provar nada, tem a ciência à prova, e logicamente todos os componentes químicos do nosso corpo desmanchados, das partículas que estão aí, para a gente também saber, né? Verdade. Se ela tem uma finalidade, tem. Mas os cientistas estão estudando, eles não chegaram a ponto e jamais vão chegar. Né? Mas muitos são obrigados, encontram uma realidade, e outros ainda não encontraram. Mas tem espírito. Às vezes aí, Vox, que está na cadeira de Vox, tem uma inteligência tremenda. Né? Ele tem tudo sobre a parte do universo. Mas ele vai chegar também nessa verdade. falou do pôr do sol e o sol. Uhum. E aqui? Por que o sol? É a lua. A influência dela na maré foi equilibrar a nossa terra. Mas são coisas maravilhosas que jamais o homem não vai entender. Tudo isso aí. Tem um exemplo muito. Macrocosmo, Verdade. E tem um exemplo muito expansão constante. um exemplo muito forte, é o nosso corpo. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem de robótica e tudo mais, vocês já viram os robôs que a gente cria, como são primários, comparado com o nosso corpo? Veja, o nosso corpo é perfeito. Tudo funciona sincronizado, bonitinho. E nós não conseguimos criar uns robôzinhos que repetem os movimentos. E olha lá. Quem criou isso? E a conexão células humanas e células espirituais. Essa educação que existe. Então nós vamos estudar como está para. Vocês imaginam na época, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos na tábua, desceu 2 vezes, né? A primeira não deu certo, a segunda desceu e foi falar os 10 mandamentos para aquelas pessoas, a reação que teve. Depois Jesus, mesmo Kardec, quem estudar a biografia do Kardec vai ver que ele teve oposição ferrenha, forte, quando ele foi divulgar a doutrina. Hoje para nós, gente, é muito mais fácil, está tudo disponível, o conhecimento, o estudo, o preconceito e todo aquele racismo que existia contra os espíritos não existe mais. Só que aí, gente, nós não temos mais desculpas. Não dá para dizer depois para frente, não, eu não segui os ensinamentos de Jesus porque eu não sabia, não conhecia, não li, não entendi. Todas as oportunidades estão aqui de mão beijada para nós. Nós é que temos que aproveitar. E só encerrando, desculpa, Luciano, vamos encerrar agora mesmo. Eu queria citar aqui um ensinamento de Emmanuel, que ele fala que é muito verdade e muito simples. Ele fala o seguinte: para a gente suplantar nossas dificuldades, para a gente transpor os nossos obstáculos, para a gente vencer os nossos desafios, é muito fácil, muito simples. Basta preencher os nossos corações com muito amor. Amor de
humildade, amor e caridade. Pois dessa forma nós poderemos facilmente aplicar todos os lindos recursos que o Pai tão amorosamente depositou em nossas mãos. Vamos fazer isso, gente. Não adie. Tá para nós. Obrigada, Kim. Vamos agora cerrar os nossos olhos novamente. E agora, depois de receber esses ensinamentos, vamos vibrar por todos aqueles que não podem estar aqui, pelos que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família, pelos que estão nos hospitais enfermos. Vamos vibrar por todo o planeta Terra e seus governantes. Vamos vibrar também por aqueles países que ainda estão em guerra. E vamos passando pelos nossos lares, mentalizando nossos entes queridos, passando também pelos nossos ambientes de trabalho. E vamos agradecendo por tudo que temos e por tudo que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Peço que aguardem agora para os passos, tá?